Ela tem um apelido que já causa arrepio, droga zumbi. E nessa análise a gente vai mergulhar fundo para entender o que é de fato essa substância tão perigosa que tem se espalhado pelo Brasil. O objetivo é trazer os fatos para que todo mundo entenda a real dimensão dessa ameaça. A pergunta é bem direta porque o problema é sério e é urgente. O que é exatamente essa droga que está causando cenas que parecem de filme de terror nas ruas e que está sobrecarregando hospitais? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. 216. Guarda esse número. Essas foram as possíveis intoxicações registradas só nos primeiros 4 meses de 2023 em São Paulo. Agora, para ter uma ideia do tamanho do problema, em 2022 inteiro foram 98 casos. O crescimento é absurdo e, para ser sincero, muito assustador. Mas olha, para entender o perigo de verdade, a gente precisa ir além do apelido, além das manchetes. A gente precisa entender a química por trás desse caos. Afinal, o que são essas tais drogas K? A definição parece até simples, né? São substâncias criadas em laboratório para imitar o efeito da maconha no cérebro. Acontece que a semelhança para por aí. A palavra mais importante aqui, a que a gente precisa prestar atenção, é imprevisível. Então a gente ouve falar em K2, K4, K9. Parece um monte de droga diferente, mas é importante entender que não são. Na verdade, são só formas diferentes de apresentar os mesmos canabinoides sintéticos. Seja borrifado num papel, como o K2, misturado com tabaco no K4, ou até em cima de outras drogas, como é o caso do K9, a base química e o perigo são exatamente os mesmos. Essa aqui, gente, é talvez a confusão mais comum e, com certeza, a mais perigosa sobre essa droga. A resposta é curta, é direta e precisa ser muito clara. Não. De jeito nenhum. A diferença é gigantesca. A K9 é feita em laboratório. A maconha é uma planta. A ação da K9 no cérebro é uma ligação química violenta, descontrolada, que pode ser até 100 vezes mais forte que o THC natural. O ponto principal é esse. Não dá para comparar. São substâncias completamente diferentes. Ok, a gente já entendeu que a química é outra, mas como é que isso se traduz no corpo humano? O estrago vai muito, mas muito além de um efeito psicológico de momento. Pensa assim, o nosso corpo tem um sistema que funciona como um maestro, sabe? Regulando o nosso humor, a dor, o apetite, tudo em equilíbrio. A Canon não só interfere nisso. Ela invade, ela sequestra o sistema e causa um colapso geral. É uma sobrecarga que o corpo simplesmente não aguenta. E os efeitos na mente são imediatos e, olha, são aterrorizantes. Não é uma viagem, é um surto psicótico causado por química. Paranoia num nível extremo, alucinações muito fortes, agressividade e uma desconexão total da realidade. Fisicamente, o corpo entra em pane, o coração acelera, a pressão sobe para níveis perigosíssimos, podem acontecer convulsões. E é aqui que entra o tal efeito zumbi. A pessoa pode entrar num estado catatônico, fica imóvel, sem responder a nada, totalmente vulnerável. E se a pessoa sobrevive a esse ataque inicial, os danos que ficam são devastadores. A gente está falando de destruição de tecidos, literalmente. Dano cerebral que não tem volta, falência dos rins e uma condição chamada rabdomiólise, que é a destruição dos músculos. A droga pode causar necrose, gangrena, levando à perda de partes do corpo. Os dados médicos são chocantes, eu sei, mas para a gente ter a dimensão do terror que é a K9, a gente precisa ouvir as vozes de quem sentiu isso na pele. 20 ataques cardíacos ao mesmo tempo. Imagina só essa sensação. Essa descrição de um usuário depois de usar droga só 2 vezes mostra a violência do ataque que o corpo sofre. Não é um exagero, é a percepção de um corpo entrando em colapso. Esse outro relato mostra a velocidade com que a K9 simplesmente desliga as funções básicas do corpo. A pessoa não consegue comer, vomita sem parar. É um processo de autodestruição muito, muito rápido. 13 horas, paralisado no chão. Esse depoimento fala não só do efeito da droga, mas da perda total de controle e de como a morte chega perto. A linha entre usar a droga e perder a vida é assustadoramente fina. Diante de uma realidade tão pesada, a pergunta que fica é: e agora? O que pode ser feito? A resposta começa com 2 coisas: conhecimento e ação. Isso aqui é um dos pontos mais assustadores da K9, o potencial de vício.
A ideia de que uma única experimentação pode levar a uma dependência imediata, parecida com a do crack, muda completamente o nível do perigo e a urgência de se prevenir. E por que ela se espalha tão rápido? É uma combinação de fatores, uma verdadeira tempestade perfeita. É barata, é potente, é fácil de achar e, o mais grave, é cercada de mentiras. Essa ideia errada de que é só uma super maconha é uma isca que leva as pessoas para uma armadilha mortal. Apesar de tudo isso, é fundamental deixar uma mensagem de esperança. Dependência química é uma doença, é uma questão de saúde e tem tratamento. A recuperação é um caminho longo, é difícil, mas é totalmente possível com ajuda especializada. Ninguém precisa passar por isso sem apoio. Então, na prática, o que fazer? Primeiro, conversar sem julgar, mostrar preocupação. Segundo, e esse é o passo mais importante, buscar ajuda profissional o quanto antes. E terceiro, dar suporte. Entender que a recuperação é uma maratona e a pessoa vai precisar de muita paciência e apoio no caminho. No fim das contas, a arma mais poderosa que a gente tem contra a cannabis é essa aqui, a informação correta. Cada pessoa que entende que isso não é uma maconha de laboratório, mas sim um veneno químico imprevisível, é uma vida que a gente tem a chance de salvar. E isso nos leva à nossa questão final. A informação está aqui, a verdade sobre a droga foi mostrada, o desafio agora é de todo mundo. Como a gente faz essa informação virar uma barreira de proteção para quem está mais vulnerável? A resposta começa com cada um, compartilhando o que sabe e estendendo a mão para quem precisa.